Então, nós vamos dar continuidade em Atos capítulo 27. Estamos chegando ao fim. Nós vamos dar continuidade na jornada de Paulo até Roma. Nós vimos o perrengue, né, que Paulo e as pessoas aqui que estão nesse barco estão passando diante dessa tempestade. Uma tempestade que passou alguns dias e eles não conseguiam nem ver o sol, nem as estrelas. Então, é uma tempestade considerável em meio ao mar. Eles tentaram ir ali beirando a terra, mas o mar ficou bravo, teve esse tufão e levou eles para o meio do mar mesmo. Então, nós tiramos muitos ensinamentos aqui dessa passagem, né? É uma passagem que fala sobre dificuldades no mar, mas nos traz muitos ensinamentos, principalmente da necessidade de sacrifício, porque se eles não sacrificassem ali, a vida deles, eles perderiam. Então, diante dessa necessidade, eles tiveram que sacrificar. Nós ficamos com o ensinamento que, para nós mantermos a nossa vida espiritual, nós também temos que sacrificar. Não tem como fugir disso. Agora, Atos 27, do verso 27 até o 44. Irmão Tamires, tu pode fazer a leitura para a gente? 27 até o 44, por favor. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós partidos de um lado para o outro do mar, África, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante. Tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados por
Perfeito, perfeito. Muito obrigado, irmão. Aqui nós vemos mais uma vez a providência de Deus se manifestando em cada detalhe mesmo desse momento onde eles estão navegando até Roma. Então eles passam 14 dias, 2 semanas, à deriva, né? No meio dessa tempestade, com todo esse sofrimento, os marinheiros eles pressentem ali uma proximidade de chegar à terra. Então eles começam a agir. Nós vemos as medições aqui de profundidade confirmando justamente esse pressentimento de que eles estavam próximos de alguma terra. Quando nós olhamos o verso 28, é dito o seguinte, eu vou ler na NVI porque ela traz a quantidade em metros, se não me falha a memória. Devemos ser arrastados para a ilha, verso 27, na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Aí eles começam a tão próximos assim do mar, 37 metros, da beira do mar, 37 metros é muita coisa. Então, eles lançam esse primeiro, eles verificam que tinham ainda 37 metros. Um pouco de tempo depois, eles lançam novamente a sonda e eles encontram 27 metros. Então, já estão se aproximando, já estão chegando. Vai chegando na beirada do mar, aí vai subindo, né? Isso. Vai subindo, vai subindo. Aí conforme vai chegando mais perto da terra, aí vai diminuindo a profundidade, exato. Então, pela quantidade de metros, nós vemos aqui mais de 30 metros, nós podemos imaginar que eles estavam, mesmo quando eles imaginavam que estavam chegando próximo da Terra, eles estavam bem no meio do mar. Tá com um lugarzinho aqui no Santa Mara, Exato. É algo... É longe. Então, extremamente profundo. O que nós vemos que realmente é algo que justifica o desespero deles. Eles estavam em meio à escuridão, a desconfiança, ela acaba ressurgindo. Nós vemos que Paulo, ele chegou a se dirigir com eles, falar com eles, quando a esperança já havia se dissipado. Toda a esperança deles já tinha acabado, eles já não estavam mais comendo há 14 dias. Então, a preocupação, eles não tinham nem vontade de comer. Então, o que acontece? Os marinheiros, eles começam a ficar com medo. E eles querem fugir. E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a lançar o bote salva-vidas. Verso 30 fala sobre essa questão de eles lançarem o bote. E aí nós vemos justamente que eles estão ignorando a promessa de Deus, que Paulo tinha falado para eles, que todos chegariam a salvo. Mas mesmo diante de Paulo ter lembrado que antes Paulo falou, olha, não é bom que nós saímos agora para navegar, nós corremos risco de não somente ter perda material, mas também de vidas, eles ignoraram. Agora passaram por toda essa tempestade. Paulo falou, olha, Deus quer, um anjo do Senhor apareceu para mim e falou que todos vão chegar em segurança. Mas a confiança deles não se manifesta aqui. Eles começam a lançar esses botes no mar, eles não confiam na promessa de Deus, eles colocam em risco a vida de todos. E o que acontece? Paulo, ele intervém. Porque ele fala diretamente agora ao centurião e aos soldados. Ele não quer combater essas pessoas, os marinheiros, que estavam já descrentes. Ele vai talvez para quem poderia ordenar que eles não fugissem por meio desses botes.
E aí ele fala o seguinte no verso 31: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, Falou que ele não poderia salvar. isso, exato, eles morreriam. Eles morreriam, não teria como salvar a vida deles. Nós podemos imaginar, eles estão 37 metros de profundidade ali, depois 27, um bote salva-vidas no meio do mar. Não tem como dar certo, mas é o desespero. As pessoas, quando entram em desespero, elas não pensam muito bem. Então, eles vão agindo por impulso. Paulo é a pessoa que tenta trazer o lado racional e pensar, olha, se eles pularem, eles não vão se salvar. Agora, nós vimos que Deus tinha prometido que todos ali seriam salvos. Isso traz um grande ensinamento, que é o seguinte: mesmo que Deus tenha prometido que todos que estariam no barco se salvariam, se no momento em que eles pulam do barco por decisão própria, eles estão fugindo da promessa de Deus de salvação. Então, não é que Deus teria falhado, mas sim que eles estariam fugindo da salvação que Deus estava concedendo a eles. Então, é a responsabilidade que cada ser humano tem. Deus concede a oportunidade de salvação para cada um de nós, para todos os seres humanos, mas cabe a cada ser humano. Olha, eu vou entrar nesse barco que me leva à salvação, eu vou pular fora desse barco e seguir meu próprio caminho. Então, aqui é a responsabilidade humana mesmo que se faz presente, mas o centurião, ele já havia testemunhado a palavra de Paulo, já tinha ouvido a palavra de Paulo, o aviso de Paulo, e ele força a obediência desses marinheiros para que ninguém morresse, para que essa imprudência dos marinheiros de querer jogar o bote no mar e sair pelo bote acontecesse. Então, o centurião, ele fala para os marinheiros ficarem. Então, a seguir, Paulo encoraja essas pessoas a comerem, a se fortalecerem. Eles estavam há 14 dias, 2 semanas, nunca cheguei próximo de ficar sem comer 2 semanas. Então, imagino que talvez já estejam até alucinando, não sei. A pessoa fica extremamente fraca com 2 semanas sem comer, imagino eu. Então, Paulo encoraja eles a comer. E Paulo dá graças ao pão na presença de todos. Paulo, anteriormente, em meio àqueles que tinham perdido a esperança, concede a esperança a eles. Agora, entre aqueles que não estão comendo, Paulo fala para eles comerem, encoraja eles a comerem e também dá graças. Olha, em meio ao desespero de todos ali, de desespero de vida, Paulo lembra de agradecer a Deus pelo alimento. Então, nós vemos como os pequenos detalhes, eles fazem a diferença. A lembrança de Paulo aqui, de comer, é algo muito importante quando a gente olha para Elias, que estava em profunda tristeza, achando que estava sozinho. O que Deus fala para ele fazer? Olha, para ele dormir, para ele comer também, para ele levantar, para ele encarar a vida. Então, Paulo fala a mesma coisa, olha, comam. Um outro ensinamento aqui. Nós temos que também cuidar do nosso corpo. Porque é por meio do nosso corpo que nós vivemos. Eles estavam sem esperança nenhuma. E nós vemos que a partir do momento em que eles comem, eles começam a ficar mais encorajados. Então, é necessário nós termos o cuidado com o nosso corpo. A nossa mente, ela não está desvinculada do nosso corpo. Ela depende do funcionamento do nosso corpo. Então, esse alimento que eles tiveram foi essencial para eles manter a coragem diante dos desafios. O outro ponto, poderíamos trazer aqui, é a questão espiritual também, que nós poderíamos imaginar também
o quão importante é nós se alimentarmos espiritualmente também. Porque se nós não se alimentamos espiritualmente, nós ficamos fracos. Nós perdemos a esperança, nós perdemos a fé. Então, entramos em desespero e podemos cometer atos que são negligentes, como eles estavam querendo cometer, que poderiam levar eles à morte. Levaria eles à morte, né, no caso. Então, são ensinamentos que nós vamos tirando aqui. Então, todos eles começam a se animar, se pondo a comer. Paulo dá graças a esse pão, eles participam dessa celebração para comer. E logo após terem a oportunidade de comer, já todos satisfeitos. E é interessante porque fala a palavra refeitos. Olha a importância do alimento. Eles ficaram refeitos, satisfeitos com essa alimentação. É necessário. É necessário nós cuidarmos do nosso corpo, é necessário nós cuidarmos do nosso alimento espiritual também. Agora, com esse alimento, eles começam a lançar o restante agora do trigo ao mar. Porque eles já se alimentaram, eles viram que estavam chegando próximo à terra. Imagino que devia estar entrando muita água, então o barco começa a ficar pesado, são 276 pessoas, como a irmã Tamires leu. Então, um barco pesado, não é que nem hoje que nós temos um navio de aço, né, gigantesco. Imagina aquele navio de madeira em meio à tempestade, sendo empurrado por todos os lados por conta da maré. Eles têm que lançar o trigo, eles sacrificam mais para manter a vida deles. Um último sacrifício, agora do bem mais valioso que eles tinham para manter a própria vida deles, porque eles sabiam agora, eles confiaram, eles tinham esperança que podiam realmente chegar à terra e sobreviver. Agora, a cena final é eles chegando a Malta. O cumprimento do que Deus tinha prometido a eles. O navio encalha, no verso 41 nós podemos ver isso, e ele é destruído por conta da maré. O que estava acontecendo ali? Nós vemos que, diante desse desespero, os soldados, nós vimos que o que acontecia? Lá no Atos capítulo 5, se eu não me engano, quando Pedro é preso, e Pedro ele é guiado por Deus para fora da prisão, os soldados que protegiam, que estavam vigiando a prisão de Paulo, por conta de Pedro ter saído da prisão, o que acontece ali? O governador ele mata todos os soldados porque Pedro tinha escapado. Então os soldados aqui, eles se veem diante da possibilidade de os prisioneiros começarem a fugir. E isso custaria a vida deles. Então eles falam, olha, vamos matar todos esses prisioneiros. Vamos deixar um sair desse barco. Mas o que acontece? O centurião, movido pela amizade, pela confiança que ele tinha em Paulo, ele interrompe, ele fala, olha, nós não vamos matar esses prisioneiros. Olha que importante foi as atitudes que Paulo teve diante do desespero, diante da falta de esperança deles. Foi uma influência muito positiva a ponto de impedir uma matança de muitos prisioneiros. Ele ordena que os que soubessem nadar, nadassem. E os outros que se segurassem nos destroços do navio. Nós vemos que o barco encalhou, mas a maré ela estava batendo bem na traseira do navio. E a maré estava tão forte que ela estava destruindo a traseira do navio. Então começa a se destruir o navio ao ponto que começam a escapar destroços. Esses destroços podem ser usados para aqueles que não sabiam nadar poderem usar como apoio, como uma boia, né? Para poderem nadar até a beira
da praia ali. Então, a promessa de que nenhum fio de cabelo das cabeças cairiam ali, seriam afetadas, ela é cumprida. Deus protege todos que estavam ali por conta de que eles estavam no barco e estavam diante do que Deus prometeu. Se eles saíssem dessa promessa, fugissem de cumprir essa promessa, eles não estariam a salvos. Aqueles marinheiros que tentaram fugir por meio das embarcações, dos botes salva-vidas, eles estariam perdidos. Mas por conta de eles permanecerem no barco, agora todos chegam a salvo. Então a história aqui de Atos 27, ela acaba sendo um testemunho irrefutável da providência de Deus, da segurança que Deus concedeu a todos, a influência que uma pessoa serva de Deus tem sobre todos aqueles 276 passageiros, porque por conta de um, todos foram salvos. A narrativa aqui, ela não é apenas sobre salvação de um navio, mas sobre a salvação de Deus que se manifesta de forma dramática para cumprir os propósitos e glorificar o seu nome. Então, o estudo aqui de Atos 27 nos ensina que mesmo quando a vida ela parece estar perdida, Deus ele mostra que ele está no controle e que ainda existe oportunidade de salvação enquanto há vida. Então, trazem grandes ensinamentos. Quero abrir para comentários, dúvidas que vocês tiverem, irmãos, fiquem à vontade. Eu acho muito interessante, irmão, porque eu lembrei daquela passagem que em Mateus, né? Aqui Jesus, né? Os discípulos, né? E eles subiram o barco. Aí Jesus, homens de pequena fé. Aqui também eles não tiveram fé, né? Os Jesus tempos que eles não chegaram em paz. E ali ele está acordado em Mateus. Eu estava vendo a passagem aqui e perdi. Aqui, achei não. Mateus 7, 8. Mateus 8, 18. Vive Jesus ao seu redor. Passando para outro e mais. Então, nós não percebemos que o Espírito não é essa passagem. Sem fim, eu perdi aqui, eu achei dele. Mas enfim, ele estava no barco com Jesus. A partir do verso 23. A partir do verso 23. 7, né? Isso. O 8. 8. 8, né? Isso. Foi outro que ele pode receber, que busca, que compra, que tem vários. Não é Mateus. Não, Jesus entrou no barco com os discípulos dormem. Né? Jesus dorme. Isso. Não, os discípulos dormem. E Jesus, eles vão pescar. Jesus para Jesus Salvar eles, é isso. Isso. Desculpa, irmão, Imagina. eu me perdi. Imagina. Mas, enfim, homem de pequena fé, Jesus fala para eles. Isso, exato. Homem de pequena fé. Então, eu vi aqui uma ligação dessa passagem, também eles foram homens de pequena fé. Era só essa ligação que eu queria fazer. Porque eles saíram com Jesus do barco. Né? E aqui Paulo também está com eles no navio. Né? E ali Jesus fez o quê? Prometeu que eles iam chegar em paz. Né? E Paulo está ali. Paulo fez uma coisa muito linda, que ele orou para o alimento. Mas levando também, esse alimento é a palavra do Senhor. E ali também ele não estava acreditando, né, no que tinha sido feita a promessa. Mas Deus, Ele é Deus o tempo todo. Ele, quando Ele faz, Ele cumpre. E Ele sempre cumpriu e sempre vai cumprir. Porque Ele chega a todos nesse lado. Né? E eu acho uma coisa muito interessante. O irmão também falou, se a gente está com fome, a gente fica fraco. E se a gente não tem
sempre, um servo que nos deixou um encorajamento muito bom, muito grande no nosso caminho. Sim, sim. Entendeu? É isso, irmão. E a gente tem que seguir em frente ajudando os outros, né? Porque hoje eu fiquei assim, fiquei alegre e fiquei triste. Eu cheguei e achei tantas cadeiras vazias, né? E assim, e será? Quando será que Jesus vai voltar? Né? Será que essa nuvem escura, né, não passa pela gente, né, de não vir para a igreja, de não buscar a palavra, né, do irmão que estudou, do irmão que se esforçou, né, cada um que você em seus afazeres, mas Jesus é a prioridade. E aqui também Jesus é a prioridade. Então eu vejo isso, irmão. A gente tem que cada vez buscar mais o Senhor por ficar mais. Está chegando o dia. Jesus vai voltar. Igual mostrou com esses olhos. Jesus é o Deus. Obrigado, irmão. Eu agradeço. Um ponto que tu comentou, gostei muito, mano, é que Paulo, perante essa escuridão que toda estava correndo ali, todos esses passageiros, de alguma forma ele foi luz para aquelas pessoas. Sim. Então, a gente vê a importância de a gente estar presente na vida daqueles que ainda não receberam a Cristo, porque a gente pode ser luz também. Tem que buscar as ovelhas perdidas para o aprisco, buscar aqueles que estão perdidos, que ainda não conheceu Jesus, para o aprisco, para a sua palavra. E ali eu vejo dois pontos também, irmão. Tem dois comandantes ali. Tem o comandante do navio, que comanda, né? Mas tem o comandante principal. Exato. Que era Jesus, que Paulo estava sendo usado por ele para estar ali mostrando para aqueles homens. Exato. Porque por isso que nós temos que falar a palavra do irmão aqui, hoje está o comandante, sendo usado por Deus para administrar a palavra do Senhor. Então, a gente precisa estar mais falando a palavra de Deus. Ontem eu fui muito questionado, irmão, não tomando o seu raciocínio de estudo. As pessoas, irmão, fazem muitas perguntas de palavras, de religião, que a gente, eu não soube nem, teve duas que eu não soube responder. Mas falei que voltaria novamente para a pessoa para levar a resposta certa para ela. Eles procuram tantas coisas, irmão, ficam fazendo tanta pergunta, de célula, pentecostal. Então, eles abordam a gente, que igreja a gente congrega, e em cima disso eles vêm com várias perguntas. Mas eu falei para ela uma coisa certa. O nosso foco, o nosso principal é o Pai Eterno, que é Jesus Cristo. Nós segue a palavra do Senhor, que é procurando, porque todos nós somos pais, mas nós procuramos seguir o que está na palavra. Então, muitas pessoas então seguem, irmão. Igual esses homens aqui também. Tá? Irmão Tamires? Você tocou no que eu achei interessante dos marinheiros, né? O desespero deles. Aí tem o contraste como vocês acabaram de falar, que Paulo também era luz. Paulo não estava com esse desespero. Né? Mas eles ali, por eles não terem o Senhor na vida deles, até às vezes a gente passar por dificuldade, às vezes tem pessoas que falam, nossa, não sei como você aguenta. E muitas vezes a gente vê gente tirando a própria vida, porque não aguenta as batalhas da vida, mas a força não vem da gente. É o Senhor. A diferença é de Paulo ali. Paulo sabia a promessa que Deus fez. Ele não ia falhar. Agora eles não tiveram atento ao que Paulo falou e não tinha Deus na vida para ter essa segurança. Como ali eu lembrando, vocês falaram do barco, Pedro também andando no mar. Quando ele tirou o foco do Senhor, me ajuda, que eu estou caindo aqui. E a gente também tem que tomar cuidado também para não perder esse foco, porque a gente também pode perder a esperança do Senhor diante da dificuldade. Mas se a gente tiver o Senhor, a vitória é certa. É igual a terra prometida, né? O pessoal foi se perdendo no caminho, só que dois, né? Exato. Bem lembrado. Bem lembrado. Muito bom. Ali fazendo volta, rodando. Foi se perdendo, não tem Deus, duvidando,
E a gente vê também, irmão, hoje o mundo, ele está, tem hora que a gente olha lá fora, que está aqui dentro dos irmãos é muito fácil. Mas a gente está lá fora no mundão, irmão, é bem balançado o negócio, sabe? Tem hora que a gente é peneirado. Né? E assim, você vê, eu tenho hora que eu não sei nem se eu pego o que eu penso. Eu falo, meu Deus, será que a gente já está vivendo só dono do mundo? Porque ali está uma situação, né, de Jesus ali ensinando, mostrando ele ali, ainda tiveram a capacidade de pôr uma cruz e apedrejar. Né? Então, com tanta crueldade. Aí a gente vê assim, Paulo se esforçando ali para mostrar para eles que Jesus é Jesus, que Deus é Deus. Né? Mas, é que o irmão falou, a gente tem que aprender uma coisa, na hora da tribulação é que a gente é peneirado. Então, muitas vezes lá fora a gente vai ser peneirado por essas pessoas que querem colocar as Deus lá fora. Né? Então, se Paulo ali foi, ele deixou um exemplo aqui para nós ter fé e nós, em situações difíceis, a gente não perder o foco. Saber que Deus existe. Saber que Deus é o todo-poderoso. Está com fome? Vai comer. Ele falou que quem tiver com fome, come em casa. Se alimente a carne. Porque o Espírito é aqui. A gente tem que correr atrás. Né? E aqui Paulo estava junto deles, ele não estava sozinho. Paulo estava junto deles. Mas a escuridão, quando o tempo fecha, hoje eu estava lá em casa, eu pensei até na passagem da semana passada. Né? Quando o sol, a nuvem fecha o sol, imediatamente, também costuma dizer, não, ele é igual a luz. E realmente é a luz. É a luz de Jesus, porque foi ele que fez tudo. Mas muitas das vezes, irmão, o ser humano não quer, e muitas das vezes a gente, por pequena coisa, a gente também vê essa nuvem negra que vem e às vezes a gente deixa se toma por ela. E nós não podemos se tomar por a nuvem negra. Entendeu? Porque nós temos que deixar brilhar, que é Jesus que tem que brilhar na nossa vida. As pessoas olham para a gente e falam, nossa, vocês são diferentes. Lógico que eles são diferentes. Entendeu? Mas também a gente vê, irmão, quem não tem Deus, a gente vê a diferença. Que a pessoa não tem brilho. A pessoa é um semblante louco. É uma pessoa que não tem Deus. É isso, irmão. E que bom que Deus deixou para nós. Sim, muito bom. Paulo aqui também deixou uma muita história. Sim, muito bom. De fé e esperança. Sim, eu vou ler essa passagem que tu comentou, né? Ela está em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Eu vou ler na NVI porque eu estou na NVI aqui, vai dar um pouquinho de diferença, mas é Mateus capítulo 8, verso 23. Eu acompanho, não vai ser completamente. Perfeito. A partir do verso 23 diz: Entretanto, ele no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Excelente. Eu achei muito lindo. Eu já tinha acabado de achar, irmão. Eu não queria falar mais, não tinha tomar seu tempo. Eu acho muito linda essa passagem. E aí eu me associei a ela lá dentro deles. Também estava no mar e foi homem de pequena fé. Exato. Homem de pequena fé. E homem é esse que até o mar calma, se foi ele que fez o mar. Né? Exato. Beleza, obrigada. É muito bom. Bem linda essa passagem. Sim, bem lembrado. De Mateus. Isso. Eu acho muito lindo o livro de Mateus, irmão. Eu gosto demais do livro de Mateus. Sim, é um livro maravilhoso mesmo.
Do verso 1 de Mateus capítulo 28 agora, do verso 1 até o 10. Pode ler pra gente, irmã Rosa? Mateus ou Atos? Atos 28, aí do 1 até o 10, por favor. Isso. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo assentado, tirando a fogueira, um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, perdeu-se a mão. Quando os bárbaros vieram, as víboras pendentes da mão dele, disseram aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não é deixar viver. Porém, ele, sacudido o reto no fogo, não sofreu mal nenhum, mas ele passava que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia-se: ele, Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Até o 10, né, irmão? Isso, por favor. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo-nos de prosseguir viagem, nos disseram a bordo tudo o que era necessário. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Essa história, e eu acho um pouco até engraçado, porque a gente vê esses 276 passageiros, eles chegam a uma ilha chamada Malta, eles verificam e veem que essa ilha era a ilha de Malta. Lucas, ele registra esse evento com minúcia, ele fala que haviam habitantes identificados como bárbaros. Quando nós olhamos para essa palavra bárbaros, nós pensamos em pessoas grosseiras, né? E assim por diante. Mas, no caso aqui, eles agiam com uma singular humanidade. Quando Lucas está falando aqui sobre bárbaros, eram pessoas que não falavam grego, que era a língua
Da região, exato. Então eles eram bárbaros. É como se nós estivéssemos nos Estados Unidos e nós não falássemos, ou no próprio Brasil, nós não falássemos português, ou nos Estados Unidos não falássemos inglês. Então essas pessoas, elas não falavam grego, por isso que elas são chamadas de bárbaros aqui. Mas elas tinham agiram com uma singular humanidade. Então, eles trataram bem Paulo, Lucas e os demais. Eles acenderam uma fogueira para aquecer todas as pessoas que estavam vindo desse naufrágio, desse barco que tinha sido destruído pelo mar. Essas pessoas, muito possivelmente, elas estavam exaustas, com frio, porque nós vamos ver à frente que era inverno. Então, nós podemos imaginar eles entrando, pulando no mar para sair do barco no inverno. Então, exato. Então, nós podemos imaginar, é mais à frente que é dito sobre essa questão do inverno, nós podemos imaginar o frio que eles estavam passando. Perigoso ficar doentes, pegar uma pneumonia ou qualquer coisa do tipo, mas esses bárbaros, eles acendem uma fogueira para aquecer a todos. E enquanto Paulo ele estava ajudando a recolher os gravetos, nós podemos imaginar que ele estava pegando os gravetos ali para jogar na fogueira, e tinha uma cobra que estava aproveitando do calor da fogueira, e Paulo pega os gravetos, não vê que tem uma cobra, ele vai jogar na fogueira. E o que essa cobra faz? Ela dá um bote na mão de Paulo, e Paulo tem agora a cobra presa na mão dele, e o Paulo começa a sacudir a cobra. Então imagina como se fosse um cachorro mordendo a perna e alguém sacudindo a perna para o cachorro sair, mas no caso era uma cobra. Então, no caso aqui, ela se prendeu à mão de Paulo, e quando as pessoas olham aquilo, elas falam, esse homem ele vai inchar e vai morrer. E a cobra daquela época, como se venenosa. Isso, víbora, exato. A víbora é diferente da cobra. É diferente, né? Acho que é venenosa e... A víbora, não comando. A víbora, você sabe que a lagartixa fica na parede? Não é cobra, tá? Não. É uma víbora, por isso que eu fui olhar aqui. Entendi. Aqui, né? Tá escrito aqui. Víbora, né? Gravetos, uma víbora. Víbora não é cobra. Certo, perfeito. Tá? Não, víbora, ela é tipo uma lagartixa, mas ela é mais fininha do que a lagartixa, ela é mamada. Tem? Ah, então é cobra. Tá, tem, irmão. Mas tem a víbora também, que é... se chama lagartixa Chama também. lagartixa também. Chama víbora também. Entendi. Ah, Mas é legal. cobra, sempre. Eu não sabia. Mas aqui não fala que é cobra serpente. Sim. Mas ela não Mas ficou, vai ver, não sei se Mas fala. dá para entender porque eles esperavam ele morrer. A víbora, a lagartixa Não é venenosa, não é? Não, Por isso a que eu cobra queria sim. saber. Aqui na NVI traz como cobra. É cobra, né? É. Pois aqui tá víbora. Então, eu acho que vai de tradução para tradução. Mas tá bom, também eu Maravilha. É que o que a irmã comentou é algo interessante. Eles esperavam que Paulo morresse. Então, eles provavelmente conheciam essa víbora, essa cobra, e por eles conhecerem, talvez, o veneno dessa cobra, eles estavam esperando. E é interessante que eles esperavam linchar, né? Sim. Tá falando é cascavel. E pra você ver que eu não sabia que o nome dela se dava de víbora. Aí, ó, Eu não fui sabia. criada no meio Matei muito. Olha aí, ó. É bom saber, interessante. Sim, matando muitas e correndo muito risco também. Você na roça, puxando a enxada, capinando, meu pai cansou de matar. Quando a gente via, e a gente não tinha uma bota por pé, era chinela havaiana, então a gente corria, ela sai sangue por todo o pé de cabelo. Então eles foram muito atrás com ele, viu? Porque Sim. ele morreu, quem foi que ela morreu? Foi Paulo, né? Paulo. Ah, então foi Deus que deu livro. Os outros estavam esperando ele cair duro, né? Exato.
Exato, eles falam aqui, olha que interessante. Eles veem Paulo sendo picado por essa víbora e eles esperavam a morte de Paulo e falam, ó, certamente esse homem matou alguém. E no caso aqui, eles falam sobre a justiça. E justiça aqui, acho que para vocês também, irmãos, está em maiúsculo, né? Aqui, quando eles falam de justiça, eles estão se referindo a uma deusa da época que eles acreditavam que concedia justiça. Então, Paulo cometeu alguma coisa de errado e está castigado. Exato. Nós já estudamos sobre essa deusa também. Isso. Interessante. E então eles esperam que Paulo morresse, mas não aconteceu nada. Não acontece nada com Paulo. E aí o que acontece? Eles começam a pensar que Paulo era um deus agora. Porque viram a cobra picando, não aconteceu nada. É algo semelhante que a gente vê lá em Atos capítulo 14, quando Paulo cura um leproso lá em... Leproso não, perdão. Um coxo lá em Listra. Acho que é Listra. Isso, Listra. E aí as pessoas começam a querer adorar Paulo, pensando que Paulo era um deus, por ter curado aquele coxo, né? Então, a gente vê o quão a cultura pagã ela estava presente diante dessas pessoas, mas também é interessante porque tinha uma pessoa, um homem na ilha, o principal homem da ilha ali, chamado Públio, um nome difícil, incomum, né? Ele hospeda Paulo, os companheiros de Paulo, com toda a generosidade. Então, nós vemos que, apesar dessas pessoas terem uma cultura pagã, eles têm um acolhimento, exato. E o que aconteceu? O pai deste homem teve disenteria. Uma disenteria que estava dando febre alta nele, possivelmente fala sobre uma febre aqui. O que acontece? Paulo visita o pai desse rapaz que acolheu eles e cura, impõe a mão e cura esse homem da disenteria, da febre que ele estava tendo. Como consequência, as demais pessoas que estavam enfermas naquela ilha foram até Paulo. Paulo curou essas pessoas também. Lucas não menciona sobre a pregação do evangelho, mas as atitudes de Paulo, como a irmã comentou, já estão sendo uma pregação para aquelas pessoas. Então, quando Paulo ora a Deus, é uma pregação. Nós não temos aqui sendo explícito a pregação, mas nós vemos o agir de Deus diante também da vida dessas pessoas que acolhem Paulo e as demais pessoas que estavam com Paulo. A gratidão deles levam eles a também levar suprimento para que Paulo e os demais viajantes continuassem a viagem, porque eles tinham perdido tudo anteriormente que eles jogaram no mar. Então nós vemos aqui Deus mais uma vez operando e temos uma história que Deus realiza um milagre na vida de Paulo, que Paulo é mordido por essa víbora e se mantém, como se nada tivesse acontecido. Se vocês tiverem um comentário, irmãos... Eu ficou mais um ensinamento para mim, né, com o irmão e a família, porque cresci, né, nessa cobra e não sabia que ela era dada no nome de víbora. Porque nós já chamávamos lá de tarará, porque era muito perigosa. Aí eu lembrei que o meu bisavô, o pai do meu pai, ele foi mordido por ela. E a felicidade de lá, onde eu morava, no sítio, aquelas pessoas mais velhas, mais antigas, tinham um remédio guardado em casa, para se fosse picado, tomar. Aí eu estava debaixo do pé de cajarana. Aí ela pegou, porque o rio passava, o riacho, e ficava aquele monte de mato. Aí ela estava lá debaixo. Eita! Meu avô foi para a cajarana da beira do riacho, do rio, e aí ela ficou, meu filho. Aí ele estava acompanhado. Minha tia estava junto com ele. Aí ela correu para casa do vô. Aí veio um monte de gente, eles já chegaram, amarraram a perna no meu tio, que ela pegou lá, caiu o sangue
veneno. Entendi. Aí já foram atrás da outro tio da gente para pegar o remédio para dar. Mas já começou a sair sangue ainda no pé do peru. Ela sai sangue em todo o colo da gente. Ela sai. O veneno dela é muito perigoso. Se não agir rápido, nada. E no dia meu pai saiu de casa, mas minha mãe, quando ele chegou, tinha uma runa de pedra lá no meio da casa assim. E nós estávamos jogando levando com uma. Está todinho. Nós éramos criança, não sabia. Meu pai, quando chegou, ficou doidinho, irmão. Então, agora, para mim, assim, veio muita coisa no meu passado. Porque eu não sabia que era assim. Mas um dia a gente vê, né? Mas eu vejo também, irmão, Deus já vinha ali, desde a escuridão, o mar já vinha, para você ver. Chegou, uma chuva caiu, o frio, o fogo que eles fizeram para aquecer eles, a chuva que fez lá no fogo, o homem foi, Paulo foi mordido, o homem que mais na frente foi trás, você vê quantas bênçãos Deus deu. Exato. Na salvação desses homens. Exato. Mostraram aqueles homens, 276. 236 homens, é homem. Esse homem hospedou e eles viram ali muito milagre lá de Deus. Na nossa vida também não é diferente. Sim. Porque Deus também nos levou a minha vida desde lá e desde mesmo, porque nós confiamos com essas coisas, trabalhando na roça. Então Deus dá o livramento, irmão. Ele é bom, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo